Olá, bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, uma série Matemática para Todos. Hoje o assunto a ser tratado são juros compostos. E para falar em juros compostos, nós precisamos ter algumas ideias a princípio para que a gente possa identificar quando tiver uma proposta sendo realizada a respeito do assunto. Então, primeira coisa é saber que juros compostos são aplicações de juros sobre juros. Então, existe um capital que vai ser emprestado e aí você tem os juros aplicados naquele mês. Aí no próximo mês você vai ter todo o valor do capital mais os juros e sendo novamente refinanciado ou financiado ou emprestado no próximo mês, aonde também sobre aquele valor vai se aplicar mesmo raciocínio, a mesma condição. Então, são aplicações de juros sobre juros ao montante. Então, esse valor que vai se obtendo com o capital e juros é chamado de montante. Isso em cada período. Então, mês a mês, quadrimestralmente, trimestralmente, semestralmente, depende da forma que vai ser aplicado ou emprestado. A taxa de juros ela é aplicada então como um somatório desse capital ao final de cada mês, como eu disse na explicação, né? Você tem lá o capital, mais os juros, você tem um montante. Para o próximo mês você vai ter esse montante realizado nesse primeiro mês com o capital a ser emprestado mais os juros mensalmente, por exemplo. Então, como aparecem para nós essas aplicações? Porque esse tipo de juros compostos ele é muito usado comercialmente na nossa área econômica, porque ele é uma condição vantajosa, né? Interessante para as instituições financeiras. Então, aparecem em a poupança. Então, existem problemas que vai falar de poupança. E às vezes o problema ele não vai falar imediatamente para você, calcule os juros compostos. Não. Ou há os juros compostos. Não, ele vai dizer o tipo de aplicação, o tipo de empréstimo, o tipo de situação financeira que se comporta aquele capital. E nesse sentido, então nós temos as aplicações. Então, temos aqui a poupança, a capitalização, títulos públicos ou até privados, RDB, CDB e etc. Empréstimos, porque são feitos muitos empréstimos, né? Principalmente nos dias de hoje, o que mais se vê na TV comercialmente é negociação de empréstimos realizados porque a pessoa não consegue pagar. Financiamento de veículos, como nós temos em alguns casos o leasing, e imóveis, né? Então, todas essas situações representam pagamentos realizados com juros compostos. Então, vamos fazer uma certa comparação entre os juros simples com os juros compostos, porque na aula passada nós vimos o assunto sobre juros simples e vimos como ele se comporta, onde existe o capital, uma taxa e um tempo que esse capital é aplicado, né? Que pode ser de um ano, alguns meses. Agora vamos ver essa diferença entre essas duas situações. Então, pessoal, montamos aqui uma tabela para fazer essa comparação, para ficar mais fácil o entendimento. Então, o que acontece nos juros simples? Nos juros simples, nós temos rendimentos mensais, anuais. Tanto é que nós fizemos alguns problemas mostrando esse tipo de situação, né? Acontecem de 4 em 4 meses, a cada mês, durante um ano, e lá a formulinha foi sendo aplicada de acordo com a taxa anual ou taxa mensal sendo aplicada. No caso dos juros compostos, não. O vencimento da aplicação, ele rende no momento que ela vence. Então, por exemplo, a poupança. Você aplicou um certo capital lá na poupança. Aí, naquele mês, correu uma porcentagem de inflação sobre aquele capital e os juros que se paga sobre os cálculos dessa inflação, daquela taxa. Então, você tem aquele valor mensal obtido naquela aplicação.
Vem o próximo mês. Por exemplo, vamos supor que essa explicação ocorreu no mês de março. Agora nós estamos no mês de abril. O que acontece com esse valor? Esse valor todo, mais os juros, vai ser novamente aplicado e novamente calculado. Ele vai dar de novo para você um outro valor a mais do que aquilo que você tinha no mês de março. Então, por esse motivo, é que essa aplicação, ela ocorre, o seu rendimento ocorre no vencimento dela. E é por causa disso que as poupanças têm aniversário, né? Aniversário todo dia 5, você até escolhe qual é o vencimento desse aniversário, quando é que você quer receber essa rentabilidade. Então, no juros simples, nós temos esses rendimentos mensais e anuais de forma igual, então. Ele vai ser sempre a mesma coisa, você tem uma previsão de como ele acontece, ele não vai depender de inflação, ele não vai depender de nada, ele vai depender do valor realizado sobre ele. Qual é o aumento, qual é o desconto, qual é a situação que você vai encontrar ali no momento do ato comercial. Então, ele não sofre, né, alteração a longo prazo, ele vai ser sempre aquilo e pronto. Como você chega numa vitrine e vai comprar uma determinada peça de roupa, né? Ali eles oferecem um desconto. Então aquele desconto não vai ser só para aquele dia ou para aquela semana, ele vai ser enquanto o estoque durar. Então nós temos uma situação a longo prazo. Nos juros compostos, nós já temos um crescimento ascendente, como é o caso que eu expliquei da poupança. Então ele rende no mês de março uma quantidade, no mês de abril é aquela quantidade mais os juros correntes do mês de abril e assim vai crescendo. Então você tem inicialmente um capital e os juros sobre aquele capital. No próximo mês você vai ter aquela quantia, que eu vou chamar aqui de 1, e aqui é a quantia 1 que eu estou representando, mais os juros sobre aquela quantia. Então esse crescimento ele é ascendente. Por esse motivo nós dizemos que o crescimento de um juro simples ele é linear, porque ele é sempre dentro da mesma coisa, da mesma situação. Já o crescimento de juros compostos não, ele vai crescendo exponencialmente, ele vai crescendo mais rápido para vocês entenderem, porque na verdade o crescer exponencialmente é crescer em forma de potências, que nós aprendemos lá no comecinho do canal. Então, isso nós vamos aprender mais e avançar mais quando eu começar a trabalhar os conteúdos do ensino médio com vocês, que por enquanto nós estamos no beabá do ensino básico, né, que é o ensino fundamental 2. Então, nós temos aqui um crescimento exponencial que nós vamos aprender funções exponenciais. E aí vocês vão entender melhor que tipo de crescimento é esse num gráfico, né? Um crescimento ascendente, ele sobe mais rápido. E por isso que é vantajoso esse tipo de situações no mercado comercial. Vamos então entender isso em termos de deduções para a montagem de uma fórmula. Porque o juros simples tem a fórmula, né? Que é juros igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Então, qual seria a formulinha que nós vamos montar para juros compostos? Como é que nós vamos fazer isso? Então, vamos deduzir essa fórmula devagar, baseado nesse conceito que a gente acabou de verificar, para que vocês não esqueçam mais. Vamos lá, pessoal. Então, como ficaria aquela ideia que está lá no quadro para nós? Você tem lá um primeiro mês. No primeiro mês, você vai ver o montante, porque nós já vimos na teoria que ele é um montante que você vai ter entre capital e taxas, né? Então, ele é um montante e você tem um capital inicial a ser aplicado, aonde você vai acrescentar a esse capital a taxa de juros que você vai ter no primeiro mês. Aí no segundo mês, o que você vai fazer? Você vai pegar o valor aplicado anteriormente e vai acrescentar mais uma taxa de juros sobre ele. No terceiro mês, você vai pegar o que tinha aqui, que é o anterior, com a taxa do segundo mês, né? E aí vai aplicar a taxa do terceiro mês. Aí no quarto mês a mesma coisa, ó. O inicial, mais do segundo mês,
mais o terceiro mês, mais o quarto mês. O que dá para deduzir? Que essa taxa aplicada, ela é uma constante. E se ela é uma constante, ela vai depender da quantidade de meses sendo aplicado, ou seja, do tempo. Então, nós já temos a ideia aqui de que o M para nós é um montante a ser aplicado, a ser recebido. O capital é o C, que vai ser aplicado. E nós temos o I, que é a taxa aplicada ao tempo aonde vai ser utilizado o capital, e o T para nós é o tempo de empréstimo, de aplicação, aí depende do que vai ser realizado. Mas você está falando em montante, você começou falando em juros, cadê os juros nessa situação? É simples, os juros vai representar para nós, pela letra J, exatamente o valor do montante que você obteve menos o capital que você aplicou. Então, o montante menos o capital vai dar para você qual é os juros que você ganhou ou que você teve que pagar durante a sua aplicação. Vamos ver então um exemplo de como isso funciona. Então, diz o exercício: qual o montante produzido por um capital de R$7.000 aplicados a uma taxa de juros mensais de 1,5% durante um ano. Então, nós temos lá, primeiro, os dados do problema. Qual é o capital produzido? Qual o montante? Vamos primeiro pôr aqui, qual o montante? Então, qual é o montante produzido por um capital? Então, o capital é de R$7.000, foi dado pelo problema como R$7.000. Aplicados a uma taxa de juros mensais. Então, a taxa de juros, que é o I, é de 1,5% ao mês. Então, mensais, 1,5%. Durante um ano. Então, um ano é o tempo. Um ano. Como dito em juros simples, os juros compostos também é a mesma coisa. Eu não posso trabalhar em unidades de medidas diferentes. Então, eu tenho que transformar. Aqui, vamos pensar diretamente. Já estamos num estágio que a gente pode avançar um pouquinho. Um ano tem quantos meses? 12 meses. Então, eu posso dizer direto que um ano tem 12 meses. Pronto, eu já transformei o meu tempo em meses. A formulinha é montante, é o capital, 1 mais I elevado a T. Essa taxa de 1,5% também vai ser transformada, porque nós aqui não estamos dividindo por 100, como aconteceu no juros simples. Então, a gente já tem que ter a taxa aqui transformada. O que é transformar essa taxa? É pegar esse 1,5, deixa eu pôr para cá, que ali vai ficar apertado. Então, 1,5%, e eu vou transformar em números, né? Eu vou dividir por 100, porque 1,5% é a fração centesimal. 1,5 sobre 100. Que dividindo 1,5 por 100 vai dar 0,015. Se tiverem alguma dúvida nessa divisão, fala. A gente realiza as continhas para que vocês possam visualizar, aprender, tá? Vamos agora substituir então esses valores na fórmula para descobrir esse montante. Então, o montante, que é o que nós procuramos, ele é o capital de 7.000 vezes 1 mais o I, que é 0,015, elevado a T, que é 12. Então, o montante vai ser 7.000 vezes. Primeiro, realizar as continhas dentro do parênteses. Então, vai ter 1
1,015 elevado a 12. Olha só, aí vem a primeira dúvida dentro de juros compostos, que não é sobre juros compostos, é apenas sobre operações. Nós temos uma potência com números decimais. Eu tenho que ficar multiplicando. 1,015 vezes 1,015 vezes 1,015 até chegar em multiplicar 12 vezes esse número, porque esse 12 indica quantas vezes eu tenho que multiplicar 1,015. É óbvio que um valor desse num concurso é impossível, não tem nem tempo hábil de ficar fazendo essas continhas e não pode usar calculadora. Então, obviamente, vai ser dado um número mais acessível, uma situação mais fácil para poder resolver. Em termos de dia prático, você está falando de realizações de empréstimos financeiros. Então, eu pego uma calculadora, o gerente do banco ele vai pegar a calculadora para fazer essa conta. Então, batendo esse valor na calculadora, nós vamos ter aqui 7.000 vezes 1,195,618. Então, se fizermos essa continha na calculadora, vai dar esse valor. Multiplicando 7.000 por esse número é outro problema, né? É multiplicar, percebe? O problema não é juros compostos, o problema é fazer continha, né? Então, é multiplicar 7.000 por esse número, e obviamente ele é um número decimal. Então, após terminar de multiplicar, conta quantas casas eu tenho depois da vírgula. Aí conta no resultado quantas casas e põe a vírgula. E aí o montante a ser encontrado será de R$ 8.369,33. Então, a resposta desse exercício seria o montante é de R$ 8.369,33. Então, pessoal, o problema nosso aqui é explicar para vocês como se interpreta um problema de juros compostos e não como se faz continhas. Por esse motivo, eu dei para vocês resultados. Mas tendo dúvidas, eu não me oponho a tirar as dúvidas de vocês. É só colocar nos comentários, eu gravo um vídeo ou até mostro para vocês como fazer essa dúvida. Passo para vocês essa continha, tá? Juros compostos é um assunto um pouco complexo. Por exemplo, existem momentos que vai ser pedido para vocês calcularem o capital, calcularem a taxa ou até mesmo o tempo. Nós, no nível e estágio que estamos, eu não vou mostrar para vocês exercícios calculando o tempo. Por quê? Porque vai envolver logaritmos. Então, aí é um outro assunto. Eu teria que explicar logaritmos para poder resolvermos o exercício, que é o que eu estou falando. O problema não é juros compostos, o problema é realizar operações. Mas não tem nenhum problema. Quando chegar o momento exato em logaritmos, nós vamos utilizar aí um exercício, pelo menos, para mostrar como é que se calcula o tempo dentro de juros compostos, tá ok? Mas se vocês tiverem dúvidas, ponham nos comentários. A gente apresenta um vídeo para aqueles que querem aprender um pouquinho mais, ok? Vou passar para vocês uns exercícios e na aula de exercícios nós vamos resolvê-los e comentá-los. Vamos lá. Então, o primeiro exercício diz assim: calcule o valor do capital que, aplicado a uma taxa de 2% ao mês, rendeu em 10 meses a quantia de R$ 15.237,43. Então, aqui vocês vão ter que procurar o valor do capital. No segundo exercício, se um capital de R$ 500 é aplicado durante 4 meses, num sistema de juros compostos, ó, aqui está falando já que é juros compostos, ficou até fácil, né? Com uma taxa mensal fixa que produz um montante de R$ 800, qual será o valor da taxa mensal de juros? Então, agora nós estamos procurando o valor da taxa, o I. No terceiro,
Quanto receberá de juros num fim de um semestre uma pessoa que investiu a juros compostos, ó, de novo falando em juros compostos, a quantia de R$ 5.000, a taxa de 1% ao mês. Então agora a pergunta é, qual é o juros? Ele não perguntou qual é o montante, ele não perguntou qual é o capital, ele perguntou qual é o juros. E aqui nós estamos trabalhando juros compostos, então cuidado na hora de resolver, correto? Então, obrigada pela atenção de vocês, curtam o canal, compartilhem e até quarta-feira, se Deus quiser.